Fala, galera do segundo colegial, professor Alf de Sociologia com vocês. E hoje eu vou voltar à sequência do conteúdo. Nós estudávamos na aula passada o capítulo 6, Sociologia Brasileira, e eu tentei analisar brevemente a obra do pensador brasileiro Gilberto Freire, que tinha escrito como obra principal o livro Casagrande e Senzala. Hoje eu vou falar especificamente do pensamento de Sérgio Buarque de Holanda, cuja obra principal é denominada Raízes do Brasil. Ao lado de Caio Prado Júnior, Gilberto Freire, Sérgio Buarque formam a chamada sociologia da década de 30, a geração de 30, que inaugura grande parte da análise do pensamento político, social brasileiro e estuda, sobretudo, a formação do Brasil a partir das origens, das heranças coloniais que estruturaram a nossa forma de ser, a nossa identidade, a nossa sociedade e a nossa mentalidade política. De certa forma, a sociologia brasileira, ao longo do tempo, buscou explicar os problemas e tensões que constituem a nossa história, desde as raízes, como chama a obra do Sérgio Buarque, Raízes do Brasil, passando pela formação da sociedade colonial, da colonização brasileira, das heranças portuguesas coloniais, ao mesmo tempo analisando também as nossas transformações ao longo do tempo, os momentos de ruptura, de descontinuidade, como a independência do Brasil, a proclamação da República, a Revolução de 30, o golpe de 64, analisando também os processos de transformação da sociedade rural brasileira numa sociedade urbana industrial, processo de industrialização, ao mesmo tempo os processos migratórios, os movimentos sociais, as lutas políticas e operárias, as formas de luta ideológica e resistência no período da ditadura militar, assim como também os entraves e obstáculos que impedem o Brasil de desenvolver uma sociedade verdadeiramente democrática. Todas essas temáticas fazem parte da história da sociologia brasileira. E hoje nós vamos mais especificamente falar da obra de Sérgio Buarque, Raízes do Brasil. Na sua obra, Sérgio Buarque remete a uma análise detalhada do período colonial brasileiro, para estudar a nossa formação, as nossas heranças e os pilares da nossa sociedade. Ali, Sérgio Buarque encontra, logo na primeira parte da sua obra, assim como o próprio Gilberto Freire já havia analisado, o problema do patriarcalismo na sociedade brasileira, ou seja, o predomínio da figura do senhor de terras, do senhor de escravo, o patriarca, como hegemonia da figura masculina, paterna, na história do Brasil. Ao mesmo tempo, é importante ressaltar como que o patriarca, através do seu núcleo familiar, configurou a primeira forma de poder no Brasil, entendendo, sobretudo, as dificuldades de estruturação de uma administração política no período colonial do Brasil, sobretudo pela distância da metrópole e pelas próprias impossibilidades de se configurar num território tão extenso como o Brasil um poder efetivo na ocupação da terra. A estrutura do poder no nosso país se deu inicialmente através da estrutura da própria família, ou seja, do núcleo familiar, que gira em torno da figura do patriarca. O poder familiar constituiu, portanto, um poder que gradativamente passou a exercer os seus interesses, seus privilégios e a defesa própria do núcleo privado em torno da família. A família é constituída pelos bens, pelas posses do patriarca, passou então a caracterizar o poder privado, o poder particular, que gradativamente se estrutura, como eu disse, como a primeira grande forma de organização do poder no Brasil e principalmente acima do poder público, do poder do Estado ou do poder da lei. Isso significa que a construção no Brasil da família, como consequência, o poder privado que se instituiu em torno dela, na figura do patriarca, deu origem a um dos principais problemas de nossa história, o chamado patrimonialismo, que configura também nessa espécie de apropriação dos bens públicos
do espaço público, da riqueza pública, pelos interesses privados, uma vez que é a família e o núcleo em torno do patriarca que configura o poder político, o poder econômico e a própria estrutura do poder social que se institui no Brasil. Assim, distante da lei, de uma sociedade imparcial ou hierarquizada, distante das regras impessoais do Estado, sobretudo do Estado de Direito, a sociedade brasileira se configurou em torno do poder particular, do poder privado dos homens de posse. O patrimonialismo, então, caracteriza nessa apropriação do patrimônio público pelo interesse privado, pela família. Bom, gradativamente, a estrutura do Brasil como patrimonial configurou uma sociedade marcada por uma rígida diferença entre senhores e escravos, entre senhores e as camadas miscigenadas, instituindo também uma sociedade fundada no poder étnico da figura do homem branco, proprietário rural, proprietário de escravos, e ao mesmo tempo na figura de uma dependência cada vez maior da sociedade em relação ao próprio poder privado do patriarca. Assim, um dos conceitos fundamentais que Sérgio Buarque analisa em sua obra é o conceito de cordialidade, como característica da identidade brasileira. O homem brasileiro, o tipo social brasileiro, Sérgio Buarque chamou de homem cordial, isto é, um homem marcado pelo aspecto afetivo, emocional, da proximidade com o Senhor. E como que as relações no Brasil, pessoais, emocionais, afetivas, configuraram a forma de organização da sociedade, do poder político e das próprias formas de contrato que estruturam as nossas instituições. Sendo assim, o homem cordial, como espécie de homem emotivo, caracteriza uma sociedade marcada por relações de troca de favor, de interdependência, de reciprocidades, cujo poder privado e os interesses particulares de cada um se sobrepõem e se, ao mesmo tempo, ultrapassam ou superam os interesses públicos, os interesses coletivos. A cordialidade marca uma aproximação entre a sociedade civil e o Estado e marca uma espécie de indistinção, ausência de separação entre o que é público e o que é privado. Assim, como o Brasil é uma sociedade marcada pela corrupção, pela apropriação do interesse público pelo privado, por todas as formas de divisão social, étnica e de apropriação do Estado por grupos privados, seja esse grupo privado um partido político ou setores empresariais, a cordialidade é um dos elementos que está na nossa alma, na nossa raiz, na nossa cultura, que mais dificulta o processo de democratização da sociedade brasileira, pois a democracia depende de leis impessoais, de relações impessoais, de uma hierarquia muito clara diante das próprias formas de organização das instituições, enquanto que no Brasil vigora essa dependência, essa troca de favor, esse clientelismo, esse vínculo indissociável entre as classes políticas e empresariais e as classes políticas e a sociedade civil, e como que essa ausência de distinção entre o que é público, isto é, entre o que é comum, entre o que é de todos, entre o que é coletivo, e essa indistinção com aquilo que é particular, com aquilo que é próprio, com aquilo que é privado, né? Assim, essa ausência de distinção entre o público e o privado, que marca o jeitinho brasileiro, é talvez o aspecto mais prioritário e fundamental da obra de Sérgio Buarque. Valeu, garotos! Um abraço para vocês, obrigado pela aula, estamos juntos, até a próxima. Beijo!